Convido a todos que me acompanhem na leitura da Palavra de Deus, que será projetada no seu dispositivo, será projetada no seu televisor, mas se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, entre os versículos 17 e o versículo 18. Eu estarei lendo esse texto na nova versão de Almeida atualizada. E o texto diz o seguinte: Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Palavra do Senhor. Amém. O comportamento de Neemias é algo digno de nota na liderança do povo judeu. Conta-nos a história nos dias de Neemias, que o povo judeu tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia e lá, vivendo como escravos, haviam sido tolhidos da sua liberdade por 70 anos. Até que, no ano de 530 a.C., os exércitos da Pérsia quebraram a supremacia da Babilônia e o rei da Pérsia libertou o remanescente judeu e os encorajou a retornar a Jerusalém. Nos dias do Antigo Testamento, cada nação dominadora tinha a sua própria estratégia, tanto ao subjugar os povos que dominavam através das vitórias da guerra, como também da restituição de alguns povos à sua própria terra natal. E naquela época, 50 mil israelitas retornaram e começaram imediatamente a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido pilhado e demolido pelos próprios babilônios. O povo, então, se empenha, retorna à sua terra e busca reconstruir a sua identidade como nação. Pelo fato de Israel ser reconhecidamente uma teocracia, o templo ocupava um lugar central, não apenas na religiosidade, mas na organização política do povo. Portanto, era de extrema importância que uma das primeiras coisas a serem feitas ao retornarem a Jerusalém é que o povo, então, se empenhasse no processo de reconstrução do templo. Mas a verdade é que essa primeira leva de judeus que retornaram a Jerusalém, desmotivados pelos inimigos que ainda viviam pulverizados entre o povo de Jerusalém e desestimulando os judeus a tal empreendimento, mal lançaram os judeus os fundamentos do novo templo, da reconstrução do templo, e logo em seguida eles desistiram desse processo de reconstrução. E a história nos dá conta de que, após alguns anos, Ageu e Zacarias aparecem no local, apontam severamente a negligência das pessoas que abandonaram aquela obra e fazem um grande desafio a que o povo, então, termine o seu trabalho. E 20 anos depois desse retorno, então, os judeus conseguem erguer este novo templo. Mas 60 anos se passaram e, sob a liderança de Esdras agora, que traz uma nova leva
de pessoas vindas da Pérsia e das regiões da antiga Babilônia para Jerusalém, e agora com o templo reconstruído, vivenciando uma nova realidade da sua religião, nova realidade especialmente por aquela geração que agora já não tinha mais nenhuma lembrança pessoal do templo de outrora que fora destruído. Agora restava então, depois da restituição das práticas religiosas vindas das mãos de Esdras, o povo agora precisava ver as muralhas da cidade serem reconstruídas. Então, veja que esse processo de restituição da cidade de Jerusalém ao povo judeu passa por um processo de reconstrução muito interessante. O povo é restituído à terra, o centro da religiosidade do povo e do governo judeu é reconstruído a duras penas, que é o templo, mas ainda faltava algo. Faltava então a reconstrução das muralhas de proteção da cidade, que havia sido também igualmente ao templo queimadas, completamente destruídas e deixando a cidade de Jerusalém completamente vulnerável ao ataque dos inimigos. É bom que nós lembremos que as muralhas das cidades tinham um papel preponderante na manutenção da sua segurança, na manutenção da sua dignidade. Uma vez destruídas, mostravam toda a vulnerabilidade de um povo, envergonhando-o sobremaneira, porque estavam eles aí ao sabor do ataque de qualquer inimigo que se aproximasse sem aviso prévio e sem que eles se dessem conta. Portanto, algo que precisava ser feito. E esse papel coube, então, agora sim, ao personagem principal da nossa explanação nesta manhã, que é a vida de um homem chamado Neemias. Neemias, então, se apresenta na cidade, ele consegue uma liberação do rei da Pérsia para que ele possa ir até Jerusalém e se empenhar num processo de reconstrução das muralhas. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele se depara com uma geração inteira que cresceu com Jerusalém numa condição deplorável, numa condição de destruição. Uma geração inteira que só conhecia as ruínas de Jerusalém. Uma geração inteira que se acostumara a viver e a enxergar ruínas. Não era para ser assim, mas, ao que tudo indica, para usar uma expressão que nós estamos usando muito nos dias de hoje, essas ruínas se tornaram para essa geração um novo normal. Este novo normal fez parte do coração daquela geração e daquele povo. Então, acostumados neste novo normal, completamente repleto de ruínas, conformados, aquele povo acostumara a viver uma realidade incompleta, uma visão embotada com relação às promessas de Deus. O povo que se acostumara a viver o novo normal das ruínas era um povo agora infeliz, um povo repleto de vulnerabilidades, um povo repleto de medos, e ainda que agora fisicamente livres dos seus opressores, ainda nutriam a mentalidade de escravos. Portanto, a situação de Israel em ruínas, aceitando-as, vivendo sob os escombros,
perdendo a visão majestosa de um futuro contemplado pelas promessas de Deus, de um novo tempo glorioso para Jerusalém, nos fala muito sobre a nossa condição humana nos dias de hoje. É hora de sermos honestos com nós mesmos e reconhecermos que as paredes da nossa humanidade estão quebradas, foram derrubadas, foram queimadas, foram destruídas, revelando áreas aonde parece que nós não temos mais qualquer tipo de defesa ou forças para lutar, revelando os nossos medos, revelando as nossas vulnerabilidades e acabando por nos tornar escravos daquilo que nós já aceitamos a chamar de novo normal, que nada mais é do que um nome pretensamente amigável de uma situação completamente arruinada. Mas há então uma lição que nós podemos e devemos aprender com Neemias nesta passagem histórica que estamos abordando agora. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Quando Neemias chegou na cidade de Jerusalém, certamente a primeira declaração que ele fez no seu coração foi essa: não precisa ser assim. O povo está vivendo como um povo arruinado, com a sua mente escravizada, embora agora fisicamente estejam livres. O povo está acostumado com os escombros. O povo perdeu a capacidade de ter uma visão na alma de um futuro glorioso que Deus tem preparado para eles. E tudo isso muito bem calcado nas firmes promessas da palavra de Deus. Portanto, Neemias dizia no seu coração: não precisa ser assim. Tudo isso pode ser muito diferente. E sabe por quê, meus irmãos? Porque Neemias sabia que Deus é mestre quando o assunto é reconstrução. Neemias sabia muito bem disso, conhecia muito bem o caráter do Deus a quem ele servia. Ele era um homem completamente submisso à vontade desse Deus e tinha no seu coração uma alegria muito grande quando o Senhor plantava na sua alma uma visão do futuro realmente privilegiada. O incrível livro de Neemias é uma das fotografias mais úteis que nós temos na palavra de Deus, do poder de Deus em restaurar ruínas, do poder de Deus em restaurar vidas quebradas, vidas que vivem debaixo dos escombros, vidas que vivem com medo, vidas que não conseguem ter uma alma livre, mas vivem escravizadas. E o pior dos seus pesadelos é sempre sonhar com as ruínas que estão à sua volta, perdendo a oportunidade de sonhar com aquilo que Deus tem prometido na sua palavra para um futuro bem próximo. Então quero convidá-lo a olhar de uma maneira mais profunda para o comportamento de Neemias e notar como Neemias lida com os fatos que estão diante de si, com aquilo que está posto diante dos seus próprios olhos. Veja bem, rapidamente, quais foram as atitudes de Neemias ao se apresentar na cidade de Jerusalém com a nobre tarefa de reconstruir os seus muros? Em primeiro lugar, eu quero destacar que Neemias, ele reconhece a situação. Ele não se ilude
com nada que está diante dos seus olhos. Aqueles que sobreviveram ao exílio, aliás, muitos foram mortos na condição de escravos e agora estavam de volta à província, estão vivendo numa situação de grande apuro, uma situação verdadeiramente calamitosa, uma situação de desgraça. Como eu já disse, o muro de Jerusalém estava quebrado, seus portões queimados, e Neemias então olha para aquela situação e reconhece que a situação é uma situação calamitosa. Neemias não coloca nenhum nome bonito a essa situação. E aí, em segundo lugar, o que prontamente Neemias faz? A Bíblia diz que Neemias ora e jejua. Diz ali o texto: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Por alguns dias eu chorei, jejuei e orei diante do Deus dos céus. Portanto, Neemias reconhece a condição que o povo se encontra. Neemias age. Neemias se coloca em oração. Logo em seguida, ao levantar-se do seu tempo de oração, Neemias continua agindo. Agora com base na força angariada pela sua oração na presença de Deus. Neemias assume a sua responsabilidade, mas não se omite de fazer parte de um povo que estava vivendo uma situação miserável. Neemias confessa que Deus não era culpado daquela situação e confessa que ele e os seus irmãos israelitas é que afrontaram a santidade de Deus e por isso estavam vivendo aquela situação que era uma situação justa pelos pecados que haviam cometido contra o Senhor. Portanto, Neemias assume a sua responsabilidade como parte do povo de Deus, mas aqui em quarto lugar, o que é que Neemias faz? Neemias toma medidas. Neemias põe a mão na massa, literalmente. Neemias se põe a fazer algo para mudar essa história. E é nesse tempo que ele tem coragem de se apresentar ao rei da Pérsia, reis que eram extremamente tiranos, não era qualquer pessoa que podia sequer dirigir o seu olhar para o rei, sob a pena de ser morto. Neemias pede ao rei que o restitua a cidade, e o rei, além de restituí-lo à cidade, ainda dá todos os incentivos necessários para que ele pudesse fazer a tão sonhada obra de reconstrução dos muros. Meus irmãos, algo de destaque aqui é que Neemias tem uma visão apurada daquilo que é a vontade de Deus para o povo. E eu creio que isto nos falta. Como Neemias, ter uma visão apurada quando nós estamos cercados de ruínas. Neemias foi um homem que não apenas viu como as coisas eram, mas ele viu como as coisas poderiam ser pela força de Deus. Ele não só foi capaz de ser honesto sobre a condição da cidade, ele não só se colocou em plena disposição de assumir a sua parte e também a responsabilidade como líder por isso. Ele não apenas estava disposto a orar, jejuar e clamar a Deus que tivesse misericórdia de Jerusalém. Ele estava disposto a fazer tudo o que fosse preciso, mesmo que se isso significasse dar a sua própria vida para tornar essa visão, a visão que Deus havia lhe dado, uma realidade certa. Neemias, ele viu a situação e as suas grandes possibilidades através de um conjunto diferente de perspectivas divinas e não perspectivas humanas.
Neemias conseguiu olhar para a ruína através dos olhos do Redentor. Neemias conseguiu olhar o que ia além das ruínas, através dos olhos do grande reconstrutor que é Deus. Neemias conseguiu ir além na sua visão e conseguiu enxergar como as coisas poderiam e deveriam ser a partir do estado de coisas que não era nada favorável segundo os olhos da carne humana. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o que você vê quando olha para a vida humana hoje? O que você está enxergando exatamente no dia de hoje com relação a tudo aquilo que está acontecendo com a humanidade, com a história das sociedades e do comportamento humano? O que é que você realmente enxerga? Talvez você me responda, e se responder dessa forma não estará respondendo errado. Pastor, eu vejo uma sociedade arruinada. Eu vejo pessoas em ruínas. Pessoas oscilando entre um estado de euforia por uma possível liberdade que virá em breve e um estado extremamente melancólico e depressivo, um estado de incerteza e vulnerabilidade diante de possibilidades, quem sabe, nefastas pela frente. E a minha pergunta é, mesmo você como cristão, não estaria você anestesiado por uma meia dúzia de discursos que tentam nos animar, trazendo o nome, ou então, claro, a nomenclatura de estarmos vivendo aquilo que chamam de novo normal, como se isso fosse realmente um combustível para nos animar a uma virada de mesa, a um tempo novo? Será que os discursos sobre o novo normal, que os seres humanos, os mecanismos humanos estão semeando no nosso coração, não são apenas um lenitivo para nos fazer conviver com o estado de coisas que aí estão tiranamente nos forçando a que nos adaptemos a um estado calamitoso e que traz notas desumanizantes a cada instante? Aqui, meus irmãos, não há problema nenhum em se identificar o estado de ruína a que chegamos. Tudo é muito claro. Está claro para nós que estamos vivendo. Mas nós não podemos nos enganar. Como cristãos, como aqueles que realmente creem no poder de Deus, na orientação e sabedoria divina da sua palavra, dos modelos excelentes de vida que têm sido firmados na história da humanidade como uma grande nuvem de testemunhas para realmente trazer ensinamentos preciosos à nossa vida. Então, é certo que nós podemos, nesta manhã, tirar ótimas lições do comportamento de Neemias, do seu relacionamento com Deus, de tudo aquilo que está registrado nesse livro bíblico, a fim de podermos aprender com esse gigante da fé como devemos viver e enxergar as coisas de maneira honesta nos dias atuais. Resumindo essa mensagem em uma palavra, eu resumiria então através de um imperativo. Olhe como Neemias olhou. Olhe além das ruínas e vislumbre as possibilidades de Deus, as possibilidades de
bênçãos da parte de Deus que estão além das ruínas. Tenha um olhar que realmente transcende o estado calamitoso de coisas, assim como fez Neemias. Não ignore a realidade dos fatos. Seja honesto com tudo aquilo que está acontecendo. Não se deixe enganar com discursos esperançosos vindos de uma esperança humana sem base qualquer na palavra de Deus. Não se deixe enganar com uma pretensa realidade de um novo normal que trará solução para todas as coisas. Não seja ingênuo. Reconheça, sim, que o nosso estado é um estado de ruínas. Mas nós não precisamos ficar em ruínas. Não é porque nós estamos cercados de ruínas, é que nós estamos arruinados. Percebe? Tudo ao nosso redor pode estar em ruínas. Mas aquele que tem o seu coração firmado em Deus, será conservado em paz pelo próprio Senhor, em sobriedade, com sabedoria, com uma visão privilegiada, não uma visão que se enxerga pelos olhos da carne, mas uma visão privilegiada que Deus planta na alma de todo aquele que lhe é fiel, para que ele enxergue além das ruínas, para que ele entenda que ele jamais é uma pessoa arruinada, que ele pode transcender e ajudar na reconstrução para que cesse o estado de ruínas. Sendo bastante honesto com as situações, faça como Neemias. Use uma poderosa arma que Deus colocou nas nossas mãos e no nosso coração. Ore. Use a arma da oração, do jejum. Pranteie pela cidade. Pranteie pela vulnerabilidade que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Pela espiritualidade claudicante que muitos estão vivendo nesses dias. Pessoas que estão doentes da alma, pessoas que já se cansaram de muitas coisas, que estão sendo envolvidas pelo ambiente de ruínas, estão se sentindo arruinados. Ore por essas pessoas com poucas perspectivas, pessoas que estão sofridas, pessoas que estão feridas, e assuma uma responsabilidade pessoal e coletiva em prol de mudanças. Não mudanças segundo uma estratégia humana, não mudanças segundo o engendramento de uma estratégia que pretende mudar uma filosofia de vida como se isso mudasse o coração das pessoas. Não, assuma uma responsabilidade com a coletividade de olhar além das ruínas e apresentar às pessoas um projeto de reconstrução tal qual a Bíblia mostra a cada um de nós e que realmente pode trazer esperança nova a todo aquele que crer no Senhor. Lidere-se a si mesmo nesse processo, sabe? Quando a gente olha para Neemias liderando todo o povo de Deus, nós vemos ali a figura de um homem notável, com uma liderança que exalava pelos poros. Mas para que ele chegasse naquele ponto de conseguir liderar com tanta maestria as pessoas que Deus lhe confiara, para que ele liderasse sobre, Neemias precisou primeiro liderar a si mesmo. Ninguém é um bom líder de uma coletividade se ele não consegue, em primeiro lugar, liderar a si mesmo, liderar a sua própria família, e aí sim liderar tantos outros que estarão sob a sua responsabilidade num processo de transformação gestado poderosamente numa visão redentora, privilegiada, que o Senhor há de revelar
em nossa alma, na alma do líder de si mesmo e dos outros pelo poder do Espírito Santo. Neemias pede às pessoas que olhem além das ruínas e visualizem as novas possibilidades de Deus. E você deve fazer o mesmo. O grande chamado que a palavra de Deus está lhe fazendo nesta manhã, neste dia, neste domingo, ou em qualquer outro dia que você porventura esteja ouvindo essa mensagem, é que realmente você faça como Neemias, aprenda com Neemias, com esta fiel testemunha. Olhe além das ruínas e visualize as novas possibilidades de Deus. Faça isso com o seu coração, com a sua alma, e faça isso com as pessoas a quem o Senhor lhe der a oportunidade de conduzir. Nós vivemos agora em um mundo em que inúmeras coisas entraram em verdadeiro colapso. Inúmeras coisas estão realmente arruinadas. Economia, os negócios de muitas pessoas, empregos, as próprias regras de engajamento estão sendo distorcidas. As nossas rotinas foram bruscamente afetadas por esse tempo e, de repente, nós nos vemos focando a nossa mente, o nosso coração em lugares errados. Há muitas pessoas que dizem assim: puxa, mas eu tenho saudade dos horários que eu perdia no trânsito. Eu sinto saudade de ter que acordar de madrugada para conseguir pegar um voo, para conseguir embarcar num trem lotado. Tudo isso parece que hoje, em meio às ruínas, era um passado bonito. Talvez ele não fosse o adequado, mas em comparação aos dias de hoje, ele até mesmo se parece bonito. Mas nós não devemos concentrar a nossa atenção nisso. Cada vez que nós fazemos isso, nós nos tornamos pessoas nostálgicas de algo que já não era o mais adequado, que gerava também a sua gama de sofrimentos, e não olhamos além das ruínas com os olhos de Deus. Está na hora de fazer uma escolha, a escolha de olhar além das ruínas. Como eu já disse, não de ignorá-las, mas olhar para as ruínas do nosso tempo e, com a ajuda de Deus, no poder do Espírito Santo, ter uma visão privilegiada e imaginar e olhar para um futuro segundo a vontade de Deus. Busque a visão correta, vinda da parte daquele que é especialista em reconstrução. Busque a visão correta para a vida, vinda do Redentor, do Recriador da vida. Busque esta visão privilegiada na sua alma, aplique na sua existência e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Essa visão é uma visão de fato, como o próprio nome já diz, uma visão na nossa alma. É uma visão com os olhos da alma, com os olhos do nosso coração. Enquanto que a visão da carne, dos nossos olhos da carne, a famosa vista, ela é algo extremamente limitado e enganoso. A Bíblia já diz, não é, que aquele que realmente adora a Deus, aquele que realmente honra ao Senhor no seu relacionamento fiel com Ele, o chamado justo, o justo viverá pela fé e não pela vista. Porque Deus sabe que a visão da nossa carne é enganosa. Ela pode contaminar o nosso coração. Ao nos depararmos com um estado de ruínas, como nós temos nos deparado nesses dias, se nós olharmos para essas ruínas apenas pelos olhos da carne,
nós nos tornaremos pessoas contaminadas pelas próprias ruínas. E poderemos, num curto espaço de tempo, ver a nossa própria vida, o cerne da nossa existência se arruinar. Como eu já disse, na busca por uma solução paliativa, muitos trazem nomes bonitos para aquilo que virá depois, como eu citei aqui várias vezes, do novo normal. Mas o que você deve buscar é buscar o que buscou Neemias, olhar além das ruínas, com os olhos e com a perspectiva do próprio Deus. Foi com essa visão, foi com essa disposição que Neemias, ao chegar na cidade, e depois de ver um povo que, ainda que tivesse conseguido reconstruir o templo depois de muito sacrifício, de idas e vindas, de muitos desacertos, Neemias apresenta-se ao povo com a sua visão privilegiada como de nenhum outro. Ele consegue unir pessoas ao redor de si que conseguem reconstruir os muros da cidade em 52 dias. Veja que tempo recorde. O perímetro da cidade de Jerusalém não era algo muito pequeno, como você pode imaginar, era algo realmente grande. Para que essa reconstrução durasse apenas 52 dias, realmente esse tempo foi um tempo recorde. E tudo isso por quê? Neemias teve uma visão privilegiada. Quem sabe não precisemos de mais do que isso para mudar a nossa história? Quem sabe nós consigamos, em menos de 52 dias, reconstruir as muralhas de proteção da nossa vida, do cerne da nossa alma, da essência da nossa humanidade, deixando de lado qualquer vulnerabilidade, qualquer medo, qualquer possibilidade de ser arruinado pelos ares de ruína. Quem sabe em menos tempo até do que isso, com uma visão privilegiada, nós consigamos, ao olhar além das ruínas, entregar o nosso coração a Deus como servos e servas do Senhor, como era Neemias, confiando na sua soberana vontade e no seu poder, não no poder dos homens, reconstruir a nossa história. Fica aqui finalmente o meu convite. Rejeite as ruínas. Rejeite ser dominado por elas. Olhe além das ruínas e visualize as possibilidades de Deus para um novo tempo. Que Deus te abençoe, que você siga esse grande modelo de vida que a palavra de Deus nos deu o privilégio de examinar nesta manhã, para que realmente você trilhe um caminho idêntico e realmente contemple com os olhos da fé aquilo que Deus tem a fazer e tem a abençoar o seu povo santo. Que Deus o abençoe, Deus lhe dê forças, que você realmente a partir de agora viva um novo tempo na presença de Deus. Amém.